Olá, eu me chamo Lucas Gomes Ferreira e, a pedido do professor Fábio Fleming, eu venho aqui apresentar minha rotina de cálculo que foi desenvolvida durante a disciplina de estruturas de madeira no modelo de ensino remoto emergencial de 2020. Vale ressaltar que, diferentemente das demais rotinas, a minha foi feita em programação, utilizando a linguagem C Sharp. Portanto, nem tudo foi exaustivamente testado. Dito isto, podemos começar. Logo na tela inicial, nós podemos perceber que nós temos a apresentação, assim como o botão iniciar. Mas antes de começar propriamente, passando para o menu superior, nós vemos que existe o botão do manual de uso, que abre um documento que explica como fazer as entradas e algumas questões exemplos e créditos, que são os créditos dados pelos autores que ajudaram direta ou indiretamente na concepção das artes desse trabalho. Agora, iniciando, ao clicar no botão iniciar, abrirá uma nova aba, chamada definição de madeira, onde nós iremos definir qual tipo da madeira, qual a árvore e como será a peça nas suas características, excluindo as geométricas. Nós temos a definição por classes, que vai ser dicotiledônia ou coníferas, o nome comum como sendo alguma variação de eucalipto, jatobá ou ipê, e o nome científico, que são os mesmos nome comum, só que no viés científico, o nome científico deles. Para nós podermos prosseguir, nós vamos precisar de uma árvore. Para começar, nós teremos o jatobá. Foi um exemplo tirado. Após selecionar com a barra de pesquisa, é necessário clicar no botão busca. Com isso, algumas informações já foram definidas pelo programa, como a imagem da árvore, a classe da madeira e as informações características presentes em norma. Agora, para definir outras características, nós temos o seguinte: o produto da madeira dessa vez vai ser serrada, a classe de carregamento será longa duração, a classe de umidade será classe 3 e a categoria será uma árvore de primeira categoria. Nós calculamos o CAMOD, deu o valor corretamente, e os valores de projeto. Com isso, neste lugar onde está meu mouse, aparecerão 5 opções de prosseguimento, sendo essas prego, parafuso, entalhe, vigas de madeira e peça comprimida, respectivamente. Nós vamos passar de uma por uma explicando como funciona cada etapa. Para começar, nós vamos com o prego. Com o prego selecionado, nós clicamos em prosseguir. Na aba de prego, nós podemos ver o seguinte: várias informações já foram herdadas, como o nome da madeira e algumas propriedades. E nisso aqui nós iremos definir o tipo de ligação, se é ligação normal ou paralela. Vale a pena ver que há uma imagem mudando, mostrando cada tipo de ligação. Se o tipo de corte será corte simples ou corte duplo. Novamente, há uma imagem definindo cada tipo de ligação. E após isso, a próxima parte, nós iremos definir as dimensões da peça, tanto da peça mais fina quanto da peça mais grossa. Nós temos essa outra imagem aqui, representando cada dimensão da peça, o que é a espessura e o que é a altura. Com isso determinado, nós iremos clicar em definir medida das peças. A partir disso, aparecerá o diâmetro mínimo, que tabelado em norma são 3 mm, e o diâmetro máximo, calculado com base nas espessuras. Com isso, nós iremos definir o diâmetro do prego a partir de uma série de bitolas com tamanhos diferentes e clicar em definir o diâmetro do prego. A próxima etapa é definir a tensão de escomento do prego. Você pode tanto optar se é a extensão mínima em norma de 600 MPa ou uma tensão personalizada. Lembrando que se você escolher uma tensão abaixo da mínima em norma, a equipe que compôs esse projeto, essa rotina de cálculo, não se responsabiliza. Com isso, nós preenchemos a força solicitante de projeto e clicamos em definir embutimento e força solicitante para definir cada uma das etapas. Então, a próxima etapa é definir os espaçamentos. Nós temos definição das propriedades, que vai nos mostrar qual o mecanismo de ruptura, qual o número de pregos, as distâncias referentes. Logo após, nós temos a área líquida da seção. Nós vamos definir o número de furos a ser descontado, que é o pior caso que acontecerá. Então, nós clicamos em calcular a área líquida, que ele dará a área líquida de cada etapa. E nós clicamos em verificação de tração, que vai dispor se a tração está de acordo com o recomendado em norma. A próxima etapa é para parafusos. E para isso, nós voltamos em definição de madeira, clicamos em parafusos e clicamos em prosseguir. Perceba que é muito semelhante aos pregos. Poucas serão as diferenças. Assim como lá havia o tipo de ligação normal ou paralela, corte simples ou corte duplo. E vamos seguir o mesmo procedimento. Nós vamos definir as dimensões da peça, nós vamos clicar no botão para setar essas definições.
A mesma coisa com o diâmetro do parafuso, sendo o mínimo sendo 10 mm e o máximo calculado a partir da espessura. Nós vamos calcular a tensão de escoamento do parafuso, a tensão sobre o stand de projeto, os espaçamentos, que vai ter a ver com o mecanismo de ruptura do número de parafusos, a área líquida da seção, que a principal diferença é aqui. Além do número de furos a ser descontado, nós vamos definir o diâmetro de folga de perfuração, variando de 0,5 a 2 mm. E então, nós verificamos a tração de cada peça. A próxima etapa a ser mostrada é a etapa de entalhes. Para isso, nós voltamos em definição de madeira e clicamos na mesma opção, indo para entalhes. Clicando em prosseguir, nós abrimos a aba de entalhes. A entalhes tem um cálculo relativamente mais simples e menos trabalhoso para o usuário em comparação a pregos e parafusos. Basicamente, nós temos que definir a espessura e a altura da peça horizontal, a espessura e a altura da peça horizontal, a inclinação dessa peça e a força do stand de projeto. Com isso definido, nós clicamos em realizar cálculos, onde ele vai fazer todos os cálculos necessários, conferir todas as trações e, se alguma coisa não estiver de acordo com o recomendado em norma, aparecerá uma mensagem explicando por que não está de acordo. A próxima etapa é a etapa de vigas de madeira. Com isso, nós voltamos em definição de madeira e clicamos em vigas de madeira e prosseguir. Em vigas de madeira, nós temos 4 opções, que são flexão simples, flexão composta, flexão oblíqua e flexão oblíqua composta. Primeiramente, nós temos que definir esse tipo de flexão aqui, e conforme nós selecionamos, uma ou outra parte do projeto sairá do cinza para o preto. Quando está cinza, significa que você não é selecionável, não pode escrever, as verificações vão ser excluídas daquele ponto. Mas quando está preto, significa que ele está possível de ser alterado, possível de ser visto. E tendo essas 4 opções, nós podemos selecionar qual nós quisermos. Após definir o tipo de flexão, nós definimos os esforços. O esforço normal, o esforço cortante, o momento fletor e o eixo de atuação do momento fletor, sendo o eixo Y ou o eixo X, e clicamos em definir esforços. Após isso, nós verificamos as dimensões da peça, a sua altura, a sua espessura, o seu vão teórico, a inclinação, caso ela seja oblíqua ou oblíqua composta. A partir disso, nós calculamos em definir propriedades, que vai ser área e o seu momento de inércia em X, momento de inércia em Y. Com isso feito, nós clicamos em executar verificações, que de acordo com o tipo de flexão que for selecionado, a verificação vai ser feita, caso seja flexão simples, composta, oblíqua ou oblíqua composta. Mas uma coisa que sempre vai estar presente é a despesa de flambagem lateral, que vai calcular se é preciso ou não fazer essa verificação, e caso seja necessário, o quadro aqui abaixo vai abrir, nos fazendo essa verificação e dizendo se ela passa nessa verificação ou se ela não passa. Importante dizer o seguinte: após clicar em definir esforços, você não vai mais poder alterar o tipo de flexão que você vai estar trabalhando. Se você quiser, você vai ter que voltar em definição de madeira e abrir novamente vigas de madeira para fazer outro tipo de flexão. Com isso, nós vamos para a última etapa, que é a etapa de peças comprimidas. Para isso, voltamos em definição de madeira e vamos para a etapa de peças comprimidas. Clicamos em prosseguir e abrimos as peças comprimidas. Nenhum mistério quando está aqui. Nós vamos definir as propriedades geométricas, como altura e espessura, o comprimento de flambagem, que para esse caso específico, nós podemos considerar somente um para ambos os eixos, e clicamos em definir propriedades. Após isso, vai ser definido o coeficiente de fluência, a área, o momento de inércia em cada eixo. Com isso, nós vamos saber a classificação a partir de cada eixo, sabendo o lambda de x e a classificação se vai ser uma coluna curta, uma medianamente esbelta ou um esbelta, assim como no eixo y, o seu lambda y e a classificação se vai ser uma coluna curta, uma coluna medianamente esbelta ou uma coluna esbelta. Após isso, se for escolhido uma coluna curta no eixo x, vai abrir esse quadrado, que está em cinza no momento, que vai ser verificação para a coluna curta no eixo x, e a flexocompressão oblíqua para a coluna curta. A mesma coisa vai acontecer. Se no eixo y, no eixo x, for medianamente esbelto, vai abrir o medianamente esbelto e a flexocompressão oblíqua. Se for esbelto, vai abrir a coluna esbelta do eixo x e a flexocompressão oblíqua. No eixo y, a mesma coisa. Se for coluna curta, vai abrir na coluna curta o eixo y e a flexocompressão oblíqua, assim como para as outras, abrindo o eixo y e a flexocompressão oblíqua. Com isso, nós definimos os esforços. O esforço normal, o momento fletor inicial em x e o momento fletor inicial em y. Com isso, nós clicamos em definir e executar. Cada uma das demais propriedades vai ser feitas, como a carga crítica, um aviso se a carga crítica estiver fora do recomendado,
uma carga crítica de y e o mesmo aviso, e um momento refletor recalculado em x e em y, assim como as verificações em cada um dos eixos. Se vai ser uma coluna curta no eixo x, se vai ser uma coluna mediana entre esbelta no eixo y, e é isso. Temos todas as propriedades e cálculos que foram feitos durante o decorrer da disciplina. Agradeço ao professor Fábio pela oportunidade de apresentar a minha rotina de cálculo. E lembrando, esse é um projeto experimental, não foi testado exaustivamente, portanto, erros ocorrem. Muito obrigado.